pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e hoje eu vim falar um pouco sobre o desenvolvimento da fala dos bebês. Eu já fiz aqui no canal vários vídeos falando sobre o desenvolvimento da fala, principalmente como foi o processo da fala da Manu, o processo para desenvolver a comunicação da Manu. Hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da fala dos bebês, as primeiras palavrinhas, as primeiras junções de palavras para formar as pequenas frases e como pequenas mudanças que a gente faz em casa podem ajudar no desenvolvimento da fala da criança, no desenvolvimento da comunicação da criança. Mas antes de começar o vídeo, eu já vou pedir para vocês deixarem o like de vocês, se inscrever no canal. Pessoal, o botãozinho de inscrever tem que estar cinza. Se ele ainda estiver vermelhinho, é porque você ainda não é inscrito no nosso canal. Assistam até o final. Eu espero que vocês gostem muito e eu espero que esse vídeo ajude muitas pessoas, tá certo? Bom, vamos lá, gente. Por que eu sempre, quando eu tô falando sobre desenvolvimento da fala, eu sempre coloco o desenvolvimento da fala e da comunicação? Porque não são exatamente a mesma coisa. Uma coisa é a criança que fala várias palavrinhas, mas são palavrinhas soltas, que ela não consegue expressar o que ela deseja. Simplesmente ela fala coisas que aparentemente não têm um sentido. Outra coisa é, às vezes, uma criança que fala poucas palavras, porém ela consegue expressar o que ela quer. Às vezes a criança ela não consegue falar uma frase, não consegue montar, mas ela consegue apontar e dizer água. Ela consegue dizer que está com sede e que ela quer um copo de água. Ou seja, ela pode não estar falando muita coisa, mas ela está conseguindo se comunicar. Então é muito importante a gente trabalhar as duas coisas. O desenvolvimento da fala da criança, esse aumento de vocabulário e também a comunicação. Usar essas palavras, usar todo o vocabulário que a criança está adquirindo para que ela consiga usar no seu dia a dia. É muito importante que a gente escuta muito de pessoas, dos nossos pais, avós, falar, tem que falar muito com a criança para que ela consiga conversar, porque ela não tá falando porque vocês não devem conversar com ela. Gente, isso não é bem uma verdade. É claro que quanto mais a gente estimula a criança, mais ela vai desenvolver a fala dela. Porém, não adianta a gente ficar falando rápido com a criança, ficar falando várias informações com a criança, não dar exemplos para a criança, não criar uma conversa divertida com a criança, que a gente não vai conseguir estimular a fala dela. Primeiramente, se a criança já está apresentando algum atraso de fala, o que eu sempre aconselho? Gente, procure uma fono. É claro que o estímulo que a gente faz em casa ajuda muito, mas nada comparado com o auxílio de uma profissional. Ah, mas eu fui no pediatra, o pediatra falou que até 5 anos é normal. Ah, a minha tia disse que menino é mais preguiçoso. Ah, a minha mãe sempre fala que menina é tímida, por isso que não fala. Gente, nós não podemos mais nos apegar a esses mitos, a essas coisas que estão tão desatualizadas. Existem os marcos do desenvolvimento. De fato, aquela frase que a gente escuta tanto, de cada criança tem o seu tempo, em parte ela é verdadeira, sim. Por quê? Porque existe o marco do desenvolvimento. Então vamos lá. Vamos supor que uma criança falar 3 palavrinhas juntas entre 1 ano e 1 ano e 8 meses. Isso é um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Eu não tô aqui com a tabela de marcos, então é só um exemplo. Isso significa o quê? Cada criança tem o seu tempo. Significa que, se é para ela falar 3 palavrinhas entre 1 ano até 1 ano e 8 meses, significa que tem crianças que vai falar com 1 ano, tem crianças que vai falar com 1 ano e 2 meses, tem crianças que vão falar com 1 ano e 8 meses. Elas estão todas, as 3 crianças, dentro do esperado, dentro dos marcos de desenvolvimento. Isso que significa que cada um tem o seu tempo. Significa que cada uma das crianças vai desenvolver o que ela precisa desenvolver para a idade dela dentro de um período esperado, tá certo? Você tá vendo que você tá pesquisando, que você tá estudando, você consegue, é claro, comparar é errado, mas a gente sempre compara porque a gente é humano. Que você está vendo que a filha da vizinha, que é um pouquinho mais nova, já fala muito mais, que os coleguinhas na escola
Todos já conseguem falar várias palavrinhas, alguns já formam frases e o seu filhinho ainda não está desenvolvendo a fala. Gente, isso é tudo sinal que você precisa buscar, sim, ajuda profissional. Pecar para mais é sempre melhor. Ficar esperando, isso pode trazer atrasos que podem prejudicar muito no desenvolvimento do seu filho. Mas vamos falar sobre como estimular a criança dentro de casa. Conversar com a criança é sempre muito bom, porém, tentem usar frases mais curtas, tentem falar um pouco mais pausadamente. Aproveita que tá em casa sozinho com a criança, que ninguém tá vendo, faça a conversa ser mais divertida, mais bobinha, você falar de um jeito mais divertido que chame a atenção. Falar de uma forma mais divertida não é falar infantilizado com a criança. Não tô falando pra você ficar, olha lá, coisa mais bonitinha. Não, gente, é pra vocês pronunciarem as palavras corretas, é pra vocês tentarem pronunciar as palavras sempre com um nome específico, tudo certinho, para que a criança escute da forma correta. E quando a criança repetir da forma errada, você não precisa corrigir, mas você precisa repetir da forma correta. O corrigir que eu falo é corrigir de uma forma que constranja a criança, que ela evite falar novamente com medo de errar e receber um estímulo negativo da gente, tá certo? Então vamos lá. Uma dica que eu dou para as mães. Se a criança está com dificuldade de aumentar o vocabulário dela, evite dar vários nomes para os mesmos objetos. Como assim vários nomes? Por exemplo, uma bola. Se a criança conhece aquele objeto como bola, chama só de bola, não chama de bobó, não chama de boinha, não chama de bolizinha, nada, é bola, só bola. Quando você perceber que a criança já entende que aquele objeto é uma bola, que se você pedir para a criança para pegar a bola, ela já vai reconhecer, aí sim você pode acrescentar adjetivos para a bola. Então, pega a bola bonita, pega a bola azul, pegue a bola que pula. Você vai acrescentando outras palavrinhas para ir aumentando o vocabulário dela. Uma coisa que vocês podem usar são os hiperfocos da criança. Muito normal as crianças terem hiperfocos, muitas vezes elas desenvolvem hiperfocos com cores, formas geométricas, letras, números. Você pode usar tudo isso para ensinar coisas novas para a criança. Então, por exemplo, se você não consegue ensinar para a criança que isso daqui são tintas, que isso daqui são potinhos de tintas, vocês podem ensinar o quê? Pega o preto para a mamãe, preto, pega a tinta preta, ela vai reconhecer por causa da cor. Olha, a tampa é um círculo. Por quê? Normalmente a criança tem aquele hiperfoco em objetos que tenham formas geométricas. A tinta branca, olha, a tampa dela é um círculo. E você vai usando. Você pode colar adesivos. Você pega o personagem favorito deles e cola um adesivo diferente em cada um. Então você pega a tinta da Peppa. Aí tem um adesivinho da Peppa, então ela já vai pegar a tinta da Peppa. A tinta da Peppa é branca. E vocês vão acrescentando, sempre ganhando uma palavrinha por vez. As cores, pode ser que eles não saibam que isso é um lápis. Então você fala, pega o lápis, o amarelo. E aí ele já vai entender que isso daqui é o amarelo. E você vai estar sempre repetindo, agora o lápis vermelho. Agora, o lápis azul. Ele pode não aprender na mesma hora o que é lápis, mas ele vai conseguir identificar os objetos. E de tanto ouvir lápis, 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 ele vai conseguir, com o passar do tempo, associar que o objeto é um lápis. E você vai ganhando uma palavrinha de cada vez. Você também vai trabalhando o comando da criança para que ela consiga entender os seus comandos. Pede para que ela escolha e vai acrescentando aos poucos. Referente ao nome da criança, que é uma das primeiras palavrinhas que a criança, entre aspas, deveria aprender, ou pelo menos deveria se reconhecer.
Nós pais temos mania de colocar vários apelidinhos na criança. A Manu, por exemplo, ela nunca teve dificuldade para se reconhecer pelo nome. Sempre que ela era chamada, ela se reconhecia. Então, assim, eu sempre chamei ela de Manu, Manuela, Manuzinha, Princesa, enfim, aquela infinidade de apelidos. Porém, se a Manu tivesse a dificuldade para se reconhecer pelo nome, aquela situação em que a gente chama e a criança não olha, o que eu indico para todo mundo? Nesses casos, coloquem um nome único na criança. Como assim um nome único? Combine entre todo mundo que convive com a criança de chamar ela pelo mesmo nome. Então, se você, que nem no caso da Manu, vamos todo mundo chamar ela só de Manu. Não vamos chamar de Manuela, não vamos chamar de Princesa, não vamos chamar de Gatinha. Vamos todo mundo chamar ela de Manu. Porque ela, com o passar do tempo, ela vai começar a entender que, bom, sempre que eu escuto essa palavra Manu, eu vejo que estão me olhando, eu vejo que estão me entregando alguma coisa, eu vejo que é comigo. Então, ela vai começar a associar a palavra ao nome. Isso ajuda muito. E isso com todos os objetos. Tem muita criança também, gente, que tem, quando está aprendendo a falar, por algum motivo, ela cria nomes que não tenham muito a ver com o significado da palavra. Porque assim, uma coisa é a criança ver a bola e chamar de boa, bobó, uma coisa assim. Ela tá tentando falar o nome, porém ela ainda não consegue pronunciar. Nesses casos a gente vai falar, por mais que ela chame de bobó, de boia, a gente vai repetir, você quer a bola? Agora, se a criança cria um nome que não tenha nada a ver, então, tipo, por exemplo, a bola, ela chama a bola de teté, que não tem nada a ver com a bola, nós vamos fazer o quê? Nós vamos, você quer a bola? A gente vai respeitar, a gente não precisa brigar com a criança, constranger a criança, mas a gente vai repetir pelo nome do objeto correto, para que ela aprenda a associar a bola com um nome que é dado, um nome que todo mundo conhece. Por quê? Porque eu, como mãe, eu posso saber que quando a minha filha está falando teté, ela quer a bola. Mas a professora talvez não vai entender, a tia que vier cuidar dela para mim um pouquinho não vai entender. Então é bom que a gente consiga fazer com que a criança se comunique não só com a gente, mas com todo mundo que estiver à volta dela. Onomatopeias, isso é uma coisa que ajuda muito a gente a desenvolver a fala das crianças. O que são onomatopeias? São aqueles sons que a gente faz com a boca que chama a atenção, que é aquilo que eu até brinquei no começo do vídeo. Aproveita que a gente tá sozinha em casa e faz muita brincadeira, faça muita coisa que chame a atenção. Então assim, você tá tentando brincar com a criança, ela não tá te dando atenção, começa a fazer som. Então começa, ó, tá, 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 puf, caiu. De novo, tá, 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 puf, caiu. Tá ganhando a atenção da criança? Você começa, tá, tá, e espera pra ver se ela solta um tá também. Tá. O que vai agora? Puf, caiu. Entrega na mão da criança. Isso tudo com respeito ao limite dela. Se ela demonstrar essa liberdade pra você, segura na mãozinha dela e você faz junto com ela. Tá, tá, tá. Puf, caiu. E vai fazendo essas brincadeiras, esses sons, além de chamar a atenção da criança, além de você conseguir buscar a atenção dela para você fazer atividades, brincadeiras, também vai trabalhando sons que ela vai produzindo, vai trazendo memórias para ela. Muito provável você fazendo essa brincadeira, vai passar alguns dias, ela vai vir com a tinta para você, ela talvez não consiga falar para você, vamos fazer aquela brincadeira que você fica batendo uma tinta na outra e finge que caiu, mas ela pode chegar em você com as duas tintas e fazer tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Então ela já vai ter decorado. E são essas coisas. E vai fazendo brincadeira. O carrinho, a criança tá fazendo vrum, imita. Vrum, como que o carrinho faz? Como que o cachorrinho faz? E vai buscando esses sons.
Usem livros, livros ajudam demais. A Manu sempre amou livros, mas só agora, com quase 6 anos de idade, que ela tem gostado que eu leia histórias para ela. Porque antes a Manu só gostava que eu mostrasse as figuras para ela. Então, muitas vezes, eu sempre contei a história das princesas da Disney para ela, mas só agora que ela está conhecendo as princesas. Porque eu nunca consegui contar, era uma vez uma princesa que tal. Não, sempre eu abria o livro e mostrava, olha... O vestido dela é rosa. Olha, o céu tem nuvem. Foi sempre dessa forma que eu conseguia contar a história para Manu. A história mesmo do que estava escrito, eu praticamente nunca conseguia ler nada para ela, porque não chamava a atenção dela, não dava interesse para ela. Porém, mostrar as figuras, descrever as figuras, dar som para as figuras, desenvolvia muito o vocabulário dela. Então, livros é uma coisa que ajuda demais. Aqueles livrinhos coloridos, tem uns livrinhos que são mais resistentes, que você pode deixar para que a criança identifique sozinha, sem perigo dela rasgar. Tem muita criança que rasga, coloca um pedaço de papel na boca, tenta comer, né? Então tem uns livrinhos que são mais resistentes, com muitas figuras. Tem aqueles livrinhos que são... que você abre e ele aparece alguma imagem diferente. Essas coisas ajudam muito. Uso de celular. Gente, o uso do celular pode ajudar muito no desenvolvimento da fala da criança, porém também pode atrasar muito. Por quê? Se você souber dosar e souber selecionar o conteúdo que a criança está assistindo, isso vai desenvolver demais a fala dela. Porque ela vai estar vendo as imagens, você vai colocar um desenho proporcional para a idade dela, então que vai estar ensinando a falar, a pronunciar, ao que são as cores, as letras, os números, e numa quantidade pequena, e você assistindo muitas vezes junto. Quando você desliga o celular, você pode recriar o que vocês viram juntos e mostrar na vida real. Olha, filha, a cor azul, igual do personagem tal. Olha, aqui também tem nuvem, igual no desenho. E isso pode enriquecer o vocabulário. Agora, se a criança passa muito tempo no celular, muitas vezes assistindo conteúdos que não são educativos, ela nem vai estar absorvendo muita informação e também não vai estar praticando o que ela está aprendendo no celular, as palavras que ela tem conhecido no celular, porque ela não vai estar conversando, ela vai estar simplesmente parada, olhando, muitas vezes o mesmo desenho repetidamente, tá? Então, o celular, sim, pode ser bem usado, bem dosado, bem administrado pelos pais, pode sim ser uma ferramenta muito útil no desenvolvimento da fala das crianças, mas nada de excesso. Sempre bom você acompanhar o conteúdo que a criança está assistindo e depois recriar o conteúdo que ela assistiu em casa, tá certo? Eu espero que essas dicas sejam úteis para vocês. Novamente, eu reforço, a ajuda de um profissional é muito útil. Sigam o instinto de vocês. Mesmo que o pediatra fale que ainda está muito cedo para procurar uma ajuda profissional, mesmo que a sua tia fale que menino é mais preguiçoso e que menina é mais tímida, mesmo que alguém venha falar que você também demorou muito para falar, que isso é coisa de família, gente, sigam o instinto de vocês. Hoje em dia as crianças, elas estão se desenvolvendo muito rápido e às vezes a criança perceber que ela não consegue acompanhar os seus coleguinhas, podem trazer para ela alguma sensação de desconforto. Isso pode retrair mais ela. Lógico que não que ela tenha que ser igual todas as outras crianças, mas é muito bom saber que ela tem condições de estimular, ela tem condição de evoluir. Então vamos trabalhar isso desde cedo, porque quanto mais cedo a gente trabalha com a criança, quanto mais cedo a gente estimula a criança e também estimula a sua confiança de capacidade, melhor a criança vai desenvolver, tá certo? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem, curtem e se inscrevam. Um grande beijo, pessoal. Tchau!